Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando, né? Que Deus esteja no nosso meio, que a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 em nome de Jesus, Ele estará no nosso meio. E nós estamos aqui no nome de Jesus para levar a palavra, mais um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando a respeito do poder que tem, né, o amor e o poder que tem o perdão na vida do cristão. Então, bora lá? Bom, pessoal, tudo bem? O nosso texto bíblico está baseado no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículos 43 ao 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A primeira coisa, quem falou essas palavras? O próprio Jesus. O próprio Jesus estava ensinando sobre várias leis, né? Porque das leis de Moisés, né? Ele estava dizendo das leis que já existiam, que é as leis de Moisés no tempo, né, do Velho Testamento. Então ele estava falando sobre essas leis. Aí por isso que ele fala assim, né? Está escrito. Muitos dizem que é para você amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, né? Mas isso era lá no Velho Testamento, né? De um modo geral, as pessoas continuam pensando dessa forma. Continua na antiguidade, pensando, mas fez o mal para mim, então é meu inimigo e eu não posso amá-lo. Aí entra Jesus com essa palavra. Isso é que é importante. Ele disse assim, olha, porém eu vos digo, né? Não, você vai amar os seus inimigos. Porque se você amar só uma pessoa que gosta de você, que fica falando só bem de você, que fica, vamos dizer, aquela palavra, rasgando seda para você, né? Aí é claro que você vai amar essa pessoa. Agora, se a pessoa te faz um mal, fala mal de você, calunia você, aí Jesus disse assim, é essa pessoa também que você tem que amar. É uma decisão difícil, né? Para qualquer pessoa. Você falou a palavra certa, né? Para qualquer pessoa. Amor é decisão. Se você vai amar uma pessoa, você tem que decidir que vai amar aquela pessoa, né? Até no casamento. Às vezes a pessoa fala assim, amor à primeira vista. Não, você ter paixão, atração, qualquer outra coisa. Mas amor é decisão. Você primeiro conhece a pessoa, aí você vê se ela é boa ou é ruim, ou é não sei o que, mas você fala assim, não, mas eu vou amar, vou decidir amar. E o próprio Jesus ensinou isso no capítulo 6, né? Do próprio livro de Mateus. Isso. No capítulo seguinte, o versículo 12, né? Onde ele ali está ensinando. Aí já fala do perdão. Sobre a oração do Pai Nosso, né? Aí já fala do perdão, né? Porque o perdão e o amor, eles são irmãos gêmeos. Não tem como você amar sem perdoar. Não tem como você perdoar sem amar. Então, tudo é decisão. Assim como você decide amar, você também decide perdoar. Tem gente que fica com mágoa, né? Eu conheço pessoas que têm mágoa de alguém de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. E a pessoa nunca decidiu perdoar. E como é que a gente pode demonstrar ou agir para amar um inimigo?
Isso. Como fazer? Porque falar é fácil, né? Mas como a gente vai fazer para a gente conseguir amar e conseguir perdoar? Qual é o ato de fazer? Claro, é uma decisão. Mas a partir dessa decisão, nós temos que fazer alguma coisa, né? Tem que ter uma ação. Qual que é essa ação? Tem que mudar Oração. esse pensamento, né? E oração. Porque assim, quando você ama uma pessoa, você nem precisa orar para Deus pôr a mão no seu coração, porque você já ama, né? A pessoa é boa, não tem como você não amar. Mas quando a pessoa é ruim mesmo, aquelas, sabe? Aquelas assim, que você é... que se você for carnal, você não quer nem ver perto de você. Mas aí você faz o quê? Vai pro joelho, por conta daquela pessoa. Ah, mas ela não merece. E nós merecemos? Nós não merecemos nada de Deus e Ele nos perdoou. Esse versículo que você falou aí, né? O versículo é claro aí, né? Perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ele pede perdão de Deus, mas temos que perdoar os que estão do nosso lado, porque senão não merecemos o perdão, né? E essa oração foi Jesus que ensinou, hein? Foi a oração do Pai Nosso. E veja que essa decisão é uma coisa complicada, né? Porque, vamos supor, quem trabalha, por exemplo, tem um chefe muito enjoado, muito grosseiro, muito centralizador, cheio de defeito. Para amar uma pessoa dessa não é fácil. Não é fácil. Mas aí, quando você dobrar o joelho para orar o Pai Nosso, aí você vai lembrar, falar assim, nossa, mas eu estou pedindo para Deus perdoar meus pecados, mas com a condição, eu mesmo já estou falando, assim como eu perdoo meus inimigos. Quer dizer, é uma condição para Deus perdoar. Então, para existir um perdão verdadeiro, a gente tem que... O amor é o contrário do ódio, né? O amor supera o ódio. Então, deixa o ódio de lado. E pede amor. Pede a Deus amor por aquela pessoa, né? E interrompe, né, também, né? O desejo de vingança, porque a tendência nossa é vingar aquele que... desejar que aquela pessoa se dá mal, né? Se nós causamos mal, a gente quer causar para ele também. Então, em um versículo bíblico também, que diz assim, ó... Se o teu inimigo tiver fome, o que tem que fazer? Dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Significa que a gente tem que ajudar uma pessoa que nos perseguiu. Não é uma pessoa que nos prejudicou. Se naquele momento você tiver condição de ajudar, a Bíblia manda ajudar. E não deixar ele viver aquela situação sozinho. Às vezes a pessoa te caluniou, que é uma das coisas que dói mais na vida da pessoa. A pessoa te caluniou. Eu já passei por a experiência de perdoar mesmo, de coração. Você não vai falar, eu te perdoo e por dentro você não perdoa. Não, perdoar de verdade. Só que para isso, foi muitas horas de joelho, dizendo bem assim, em voz alta, para o inimigo escutar e sair de perto de mim. Eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo. Pronto, muitas orações e depois que as pessoas precisam de mim, eu tenho amor suficiente para fazer com amor mesmo, ir lá e ajudar. E na Bíblia tem algum exemplo de pessoas que foram prejudicadas e mesmo assim perdoaram? Tem vários, né? Vários. Então, por exemplo, começando por Davi, né? O rei Davi, que o próprio filho dele, que dói mais do que o próprio filho ou filha, né? Um da família, tentar te derrubar. E o filho dele queria destronar ele, fez motim para tomar o poder. E ele poderia mandar o exército dele destruir o filho com os outros lá, né, que estavam querendo matar ele, que o filho queria matar ele para ficar no lugar. Ele poderia se defender. O que ele fez? Ele saiu fora para não confrontar com o filho, perdoou. Deus agiu na vida do filho dele, permitindo que outra pessoa matasse o filho dele, porque era injusto o que o filho estava fazendo com ele. Deus viu, aí Deus agiu. Mesmo assim, ele chorou a morte do filho. Quer dizer, o amor continuou. E chorou a morte do próprio Saul, que quis matá-lo por várias vezes. Né? O Saul perseguia Davi assim.
Era inimigo feroz de nariz. Aí tem uma diferença, né? Ah, mas crente tem inimigo? Cristão tem inimigo? Nós não podemos ser inimigo de ninguém. Mas existem muitas pessoas que se tornam nossos inimigos. Então Saul se tornou inimigo de Davi. Aí o que Davi fazia? Davi tinha a oportunidade de matar Saul e não fazia isso. Simplesmente orava por ele, falava que não eram para fazer nada contra ele, porque ele respeitava ele como rei ainda, né? Mesmo Deus já tendo rejeitado Saul, Davi respeitava ele. E até o próprio Jesus, quando ele estava sendo crucificado, né? E foram ali maltratados pelos soldados romanos, ele orou ao Pai para perdoar as pessoas que estavam levando ele naquela situação. Ainda diz assim: perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Porque muitas vezes a gente quer lutar, né, contra a carne e o sangue, como diz a Bíblia. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados de demônios que estão naquelas pessoas. Então a gente tem que entender isso, que muitas vezes a gente não entende. Então a gente não quer amar a pessoa, mas a gente tem que amar o próximo, indiferente se ele está sendo usado pelos espíritos de treva ou não. Então, as decisões que temos que fazer é sempre pautada por esta palavra, né? Quando alguém nos ofender, a gente não deve revidar, mas deve tentar manter diálogo, o equilíbrio. Um diálogo, né, sem que haja ofensa. Isso. A pessoa fala alto, a gente fala mais baixo. E é fácil? Não é. Não é. Ainda mais se a gente sabe que a gente está sendo injustiçado, né? Tá sendo maltratado, humilhado. Não é fácil. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar ali. Porque quando você perdoa alguém, o que acontece com aquela pessoa? Nada. Se aquela pessoa não der lugar para Deus, ela vai continuar fazendo aquele erro com os outros. Acontece muito no trânsito, né? As pessoas maltratam, fecham, buzina. Bate, Se a gente for revidar, isso aí... Não, e tem pessoa que mesmo sem toda hora você está entrando em sem confusão. a pessoa revidar, às vezes a pessoa vai lá e mata o outro e tal. Então aquilo ali é demônio. É que eles dão lugar aos espíritos de demônio. O espírito de demônio entra através da bebida alcoólica. O espírito de demônio entra através do pecado, da prostituição, da impureza. O espírito de demônio, ele é, vamos dizer, ele aproveita, né? Ele aproveita as brechas para ele tomar conta da pessoa. Aquela pessoa às vezes está cheia de demônio, você não sabe. Então é melhor você ficar na sua, deixar passar, né? E então assim, aí gente, olha, é muito importante essa questão de entender que nós temos que perdoar, e não é só perdoar a pessoa e achando que a pessoa vai mudar porque a gente está perdoando ela. Não, a pessoa não vai mudar. Quem que vai mudar? Nós. Quando a gente perdoa, a gente tira peso de cima das nossas costas. Quando a gente ama, a gente fica leve. E quando a gente não ama e não perdoa, a gente está sujeita até às doenças do coração, os infartos, os AVCs da vida. A gente está sujeita a ter uma vida de dor, de fibromialgia, vamos dizer mais o que, um tanto de doença que dá, que você vai lá, faz exame e a pessoa não tem nada, porque é doença da alma. Se você não amar e não perdoar de verdade, a sua alma vai ficar doente. E Paulo ensinou isso aos crentes da igreja de Corinto. E no livro 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Ele diz assim, né? Um versículo fala sobre esse assunto: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso. E aquele que pecar não peca mais, aquele que roubava não rouba mais. E assim vai, né? Ele ensinando as pessoas a forma de se comportar quando ele
Já tem Deus na tem vida. o desejo de ter a sua já própria conhece vida a palavra transformada, também, né? né? Ele tem que entender que ele vai ter uma nova vida, né? Vai ter o passado já não vai perturbar mais essa pessoa, né? Porque o próprio Deus vai perdoar todos os pecados, lançar do mar do esquecimento, e ele precisará de um recomeço. Por isso que fala, todas as coisas se fazem novas. A partir daquela data, É uma ele vai virada ter de uma nova página, vida, né? Uma a virada. pessoa vai ter uma regeneração, e aí ele pode dizer que está de acordo com o que diz a palavra sobre o verdadeiro cristão. Dá um exemplo, né, nesse último versículo que você acabou de ler aí. Um exemplo bem claro é o seguinte: tem gente que não consegue se desvencilhar do passado, entendeu? E isso faz com que a pessoa não tenha vida em abundância em Cristo. Porque aí está falando, o que foi passado, esquece, vira a página, né? Mas e tem gente que pensa no pecado que ele cometia lá atrás. Eu já vi pessoas, e eu acho que essas pessoas não são convertidas, desculpa, mas não são. Falar assim, mas quando eu não era cristã, quando eu não estava na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e a pessoa ri, e acha bom, e se regozija com o que ele fazia de errado. Então a pessoa não arrependeu. O próprio Paulo não fazia isso. Ele fez muita barbaridade quando é cristão, mas ele não ficava repetindo. Ele não ficava dizendo, eu matei cristão, ele eu era o bom, eu era... Não. Ele passou a ter uma nova vida, tornou-se uma nova criatura. Virou a página. Aquilo que ele fez no passado de errado já não importava mais para ele, não era necessário, não vai edificar em nada. Nem as farras que você fez, nem tudo que você fez no passado, ou que alguém fez com você, você tem que virar a página. Esquece, passou. Agora é vida nova, é vida que segue. E o que nós vamos ganhar com isso? Aqui nós vamos ser felizes, vamos viver em paz, mesmo no meio do caos, que o mundo está um caos, né? As pessoas hoje não se amam, não se respeitam, não se perdoam. Mas nesse meio nós vamos estar diferente. E depois, ainda mais, a vida eterna, quando a gente partir daqui. Então, nós só temos a ganhar, né? A decidir, que são a decisão de amar e perdoar. Que isso aí dá poder para nós vivermos bem, em paz e daí para o céu. Então nós vamos encerrar nosso estudo de hoje, né? E antes queremos pedir às pessoas que nos ouvem que repassem, né? Esse vídeo, né? Curtam e comentem. É importante ter os comentários para que o canal possa desenvolver uma melhor forma de levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que nos ouvem. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.